lançamento do site. O site está lá, eu vou colocar... Obrigado, Marquinhos, acho que o Marquinhos começou a gravar. Então, vamos dar aqui início a palestra, né, do Fernando Solera. Eu vou fazer uma apresentação primeiro, a gente vai colocar, essa é uma semana, né, a semana inteira, de segunda a sexta. Então, segunda, que foi ontem, nós já lançamos o site tem várias informações, eu vou colocar o link aqui nos comentários, vocês entrem lá no site, cliquem em cada uma daqueles itens lá, vocês vão ver todas as informações necessárias que vocês precisem, e se tiverem sugestões, deem sugestões para mim, para o Dr. Solera, que a gente coloca na página tudo que for importante, né, na educação antidoping. A educação antidoping, ela é fundamental, né, para que as coisas andem bem, né, e não precisem caminhar, né, com coisas piores, né. A educação, ela vem antes de tudo. Então, antes da gente começar aí a sessão, a palestra, eu vou dar a palavra aqui para o presidente da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos e também presidente da Consanat, mas aqui falando como presidente da CBDA, o nosso querido Luiz Fernando Coelho. Vai lá, Coelho. Obrigado, Cordani. Eu cumprimento você, os demais, doutor Fernando, nossa amiga Luísa. Eu não canso de repetir, eu cresci sendo seu fã, né? Então... é um prazer enorme, né, a gente poder trabalhar junto nesse eterno jogo olímpico, nessa eterna educação. Então, é uma satisfação para a gente. Eu fico realmente orgulhoso, né, desse time, de a gente poder contribuir e somar esforços. Aqui não está uma bandeira única de CBDA, são várias instituições envolvidas nessa palestra, nessa semana, né, no jogo olímpico. Então, essa educação faz com que a gente tenha menos ocorrência, digamos assim. O doutor vai entrar nos pormenores desse assunto, mas para a gente é uma satisfação enorme poder participar, né, poder divulgar, né, e como já dei uma palhinha, que não quero só no Brasil, eu peço autorização de vocês para levar isso para a América do Sul. Então, agradeço, né, a oportunidade, o empenho de todos. Então, não vai ficar só nesse encontro, só nessa semana. A gente precisa massificar isso na nossa comunidade aquática, né? Não só também no alto rendimento, mas já começar nas categorias de base, né? Sabendo e tendo a noção, né, do que é jogo olímpico. Então, meus amigos, muito obrigado, né? Uma boa palestra para todos nós e contem sempre com a CBDA e agora com a Consanat. Um beijo no coração, vamos seguindo. Obrigado. Valeu, Coelho, muito obrigado. Isso aí, educação, né? Educação antidoping na base e vamos multiplicar esse conhecimento. Eu queria agora também anunciar aqui a presença da nossa querida secretária nacional na Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, quer dizer, a maior autoridade no antidoping do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma universidade com ela em 93, faz tempo, Luísa, mas você era novinha, eu já era mais velho, então foi um grande prazer ter ela, a maior autoridade da antidopagem aqui nessa reunião com a gente. Então eu vou passar a palavra para a nossa querida Luísa Parente. Vai lá, Luísa. Obrigada, Cordani, boa noite, presidente Coelho. Para a ABCD é uma honra estar aqui. Boa noite especial, aproveitando a presença também da nossa coordenadora de educação da ABCD, Cristiane Vera, que dá sangue, literalmente sangue, suor e lágrimas por essa educação antidopagem, que, como foi dito pelo presidente, por você, Cordani, em primeiro lugar, a educação, e sempre. Então, maravilha que tenhamos aí, já parabenizo a iniciativa da CBDA, e que tenhamos uma semana dedicada a isso. Então, além do dia 15 de janeiro, que é o Dia Nacional do Jogo Limpo, temos, né, todos os eventos e o calendário brasileiro de antidopagem. Já peço a permissão para a gente poder incluir oficialmente aí, então, a Semana Antidopagem da CBDA no calendário brasileiro, ad eterno. Então, já é mais um acontecimento aí para o Jogo Limpo, e que as outras confederações e entidades de administração do desporto sigam esse belo exemplo, esse exemplo justo e limpo aí da CBDA. A gente sabe que a educação não termina numa palestra, né? Por isso que a gente já está fazendo vários módulos de treinamento especial, a gente vai falar nisso. O ADEL, que é a plataforma
da Agência Mundial, enfim, uma série de coisas. Eu vou tentar ser bem breve para poder... Eu sei que tem uma noite aí extensa, certamente com o Dr. Solera, que tem vasta experiência aí na coordenação da antidopagem pela CBF, agora estreando aí pela CBDA. Então, só o que eu botei aqui no meu roteiro também, que eu considero bastante importante, que são informações, às vezes, simples, mas que ajudam a esclarecer, informar e educar. O nome da ABCD é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né? As letrinhas são aí, porque ela é autoridade em educação, em gestão de resultados, em testes, e GAT, que é Grupo Alvo de Testes, AUT, Autorização de Uso Terapêutico, etc. O que acontece são, assim como qualquer outra ONAD, Organização Nacional Antidopagem, como a USADA nos Estados Unidos, como a JADA no Japão, como a NADA na Alemanha, cada um tem suas siglinhas, suas letras, mas todas são as organizações únicas e exclusivas reconhecidas pela Agência Mundial daquele país, né? Nós, juntas, nas organizações, representamos os países na Convenção Internacional Antidoping, contra o doping no esporte, da Unesco, e é a segunda maior convenção, ou seja, então o tema é, sem dúvida nenhuma, uma unanimidade no mundo, né, o Jogo Limpo, e é uma convenção bastante incisiva, porque ela visa erradicar o doping no esporte. Talvez uma utopia, mas a verdade é que a gente tem que seguir à risca isso e unindo forças como nós estamos aqui hoje. E juntando a outras tantas organizações, mais de 500, como a FINA, que foi citado aí, certamente as outras confederações pan-americanas, sul-americanas, etc., que são signatárias do Código. Então, é realmente uma política universal e um programa internacional antidopagem para o Jogo Limpo. Então, fazendo desenhando esse ecossistema aí para todos, certamente muitos já conhecem, estão quase carecas de saber. Meu papo é reto, tão reto como devem ser as nossas atitudes e condutas, sejamos atletas ou qualquer pessoa envolvida com o esporte, pois não há decisão em nossas vidas sem consequências, seja o que se faz ou o que se deixa de fazer. A conta vai chegar. A dica é que essa decisão e atitude, quanto mais fundamentada na ética e nos valores do esporte, possa gerar mais créditos do que débitos, porque esses débitos serão débitos à imagem, à saúde, à carreira, ou seja, que sejam créditos para promover a dignidade humana. O que nos faz dignos de sermos humanos? É a nossa condição de responsáveis. Não sou eu quem diz isso. Professor Iraquitã de Oliveira Caminha, titular da Universidade Federal da Paraíba, curso de Educação Física, no livro Filosofia do Esporte, Desafios Contemporâneos. Imagino que o Cordani possa repassar também a todos. Você gosta de filosofia, Cordani? O corpo é mais que um objeto mecânico. Atenção, essa é importante para todos. O corpo é mais que um objeto mecânico, onde se aplicam as tecnociências, ou métodos, ou substâncias proibidas, ou se injetam substâncias, né? O corpo humano é um sujeito perceptivo. Aí também outra referência a Merleau-Ponty. Dito isso, tem só mais 2 recados importantes antes de passar a palavra aí de volta e devolver para a gente poder escutar o Dr. Solera e os demais participantes. O boletim especial que foi lançado essa semana, encaminhado a toda a Rede Brasileira Antidopagem, Rede Brasileira, leia-se confederações, Comitê Olímpico, aproveito para cumprimentar o professor Ney, a quem admiro também bastante, e esse boletim especial, ele é bastante especial, inclusive para os desportos aquáticos. Então, aos mais experientes, julgamos que já sabem das informações e já são educados, mas leiam. E aos que, por acaso, nunca ouviram falar de hormônio de crescimento, leiam também. Então, é um boletim escrito por que compilou, né, diversas informações e conteúdos acadêmicos, científicos, pelo Dr. Ricardo Oliveira, endocrinologista, membro da CAUT, Comissão de AUT. É um boletim bastante importante e que serve de alerta para toda a comunidade esportiva, em especial a comunidade de esportes aquáticos. Meu segundo e último recado é que quinta-feira nós teremos aí o nosso 5º módulo do treinamento especial, que é o Programa Nacional Antidopagem de Educação, consolidado esse ano nesses 6 módulos de temas obrigatórios previstos no Código.
Então, nós teremos aí direitos e deveres dos atletas. Vou dando um spoiler aí, tem também um tema novo sobre aposentadoria. Atleta, quando você se aposentar, o que você tem que fazer? Tem responsabilidade, não é mesmo? O pessoal da Jade está aí. E, por óbvio, o que mais vocês desejarem saber sobre antidopagem, as agentes educacionais Thaisa e Thaís, a dupla Jogo Limpo da BCD vai se apresentar na quinta-feira aí para vocês. Espero que convoquem, vocês que estão aí, convoquem seus atletas aí de todas as modalidades aquáticas, porque é para eles principalmente, mas também para todos o pessoal de apoio, né? Por fim, vou deixar a pergunta que não quer calar, e aí repliquem essa pergunta aí, por favor, para as equipes todas. Quanto vale a medalha no peito? Para ficar no peito e levar para casa, sem precisar devolver por alguma decisão equivocada. Então, saudações do Jogo Limpo e uma boa noite para todos vocês. Aproveitem bastante essa educação antidopagem. Obrigada. Maravilha, Luísa, excelentes comentários aí. Você falou desse de quinta-feira, né? Quinta-feira é um evento que vai ser sediado pela plataforma da BCD, que faz parte da Semana Antidopagem da CBDA. Nós vamos divulgar aqui também, estamos divulgando entre os nossos atletas, e vai ter um link já para a plataforma da CBDA. Eu vou estar lá, né? Luísa vai estar lá, o pessoal a BCD vai estar lá, e nós vamos fazer, então, juntos esse módulo 5. É isso, Luísa? Isso, juntinhos, e já pode divulgar também até o link aí, que já temos, se a Cris conseguir, também o link do boletim, e recentemente também lançamos o manual, que eu também vou tentar colocar o link aqui no chat para vocês, o manual que é um de bolso, né? Aquele fácil, do PDF, que a gente vai conseguir ler no celular. Perfeito, Luísa, excelente. Eu acabei de colocar aqui o link da nossa página, a Cristiane vai colocar os links que a Luísa falou aí. Obrigado, Luísa. Novamente, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Vamos continuar estreitando cada vez mais esse relacionamento, né? O Jogo Limpo é um dos nossos principais lemas aí. Então, vamos passar aí para a palestra de hoje, né, pelo nosso querido doutor Fernando Solera. Ele é o responsável pela Comissão de Controle de Doping da CBDA, né? Ele nos ajuda já faz algum tempo, já 4, 5 anos, que ele é o nosso grande responsável pela área de antidoping dentro da CBDA, e ele é membro da Câmara Técnica de Medicina do Esporte do Conselho Federal de Medicina e do Comitê de Direito Desportivo da OAB. Então, é uma grande honra tê-lo aqui, professor Fernando Solera, e boa palestra para você. Estaremos aqui atentos, aprendendo com o senhor essa noite. Boa noite. Muito boa noite, Cordani, muito obrigado. Luísa, que bonito, Luísa, muito, poxa vida, viu? Abrimos o evento com palavras tão bacanas da nossa secretária. Bom, minha gente, eu queria mostrar para vocês o seguinte: nós temos uma noite onde nós vamos discutir um pouco sobre antidoping, doping, enfim, tudo aquilo que interessa a você, atleta da natação. Nós temos a oportunidade hoje, eu diria única, digamos assim, de termos a presença do nosso presidente, né? O presidente está assistindo a gente aqui. Nós temos a presença da secretária Luísa Parente, que é a secretária da ABCD, Autoridade Máxima de Controle Antidopagem, mas nós temos também a presença do Ulisses, do COB, nós temos a presença da professora Cristiane Vera. Cristiane, pelo amor de Deus, se eu cometer algum deslize aqui na área educacional, por favor, você levante as mãos e fale para a gente, corrija de imediato. Nós teremos o Marcelo Jucá, que é o diretor jurídico da CBDA. Teremos também a doutora Luciana Lopes, que ela está com um probleminha ali no computador dela, já vai estar resolvido. Ela vai engrandecer muito também essa palestra. A doutora Júlia Gelli também vai engrandecer demais, vocês podem fazer perguntas, a Júlia também tem uma experiência bastante grande nessa área da antidopagem, principalmente nessa área jurídica da antidopagem. Vai ter o João, que está lá, estou vendo o João daqui, também está participando, ou seja, todo mundo é envolvido e imbuído em orientar você, atleta. A nossa ideia é que a gente consiga, de uma maneira bastante tranquila, levar para você, atleta, que é o objetivo desse evento hoje,
levar para você um pouquinho do que é exame antidoping, para que serve o exame antidoping. Eu vou mudar aqui a primeira... vamos tentar mudar, eu diria que vamos tentar mudar. Marquinhos, como é que eu mudo aqui, que de repente parou de mudar aqui? Aqui passou a interromper compartilhamento. Tá no Sim, modo agora foi. Fernando. Tá sim, agora já foi. Ah, sim, Dr. Jorge Bitum também. Bom, antes de mais nada, já está, mudou para vocês aí também a apresentação? Não, agora sumiu a apresentação, Fernando. Opa, então pera lá, vamos alterar aqui. Uma janela, vamos lá. Tecnologia, né, gente? Não é fácil, não. Okay. Tá na mão, Fernando. Agora foi? Foi. Boa, então vamos ver se muda. Perfeito. Então, olha só, minha gente, para que vocês entendam, a nossa plataforma de trabalho na antidopagem da CBDA é fundamentada nisso que eu estou mostrando para vocês. Código Mundial 2021. Nós também trabalhamos com a lista de substâncias e métodos proibidos 2022. E você, atleta, vai entender hoje um pouquinho sobre o que é a lista e como que a gente faz para acessar a lista. E é uma coisa muito importante que você, atleta, tem que saber. E, principalmente, nós chegamos aqui no padrão internacional de educação. Entendam, senhores, não é simplesmente você montar uma palestra como você acha que deve ser e apresentar para os seus atletas ou apresentar para os dirigentes. Uma palestra antidopagem, ela tem que ter começo, meio e fim. O Código Mundial estabeleceu agora o padrão internacional educacional e a gente segue exatamente o que manda o padrão educacional internacional para que a gente fale tudo aquilo que precise ser falado e deixe de falar coisas que não são necessárias. E já começando no nosso assunto, eu diria, inclusive para o meu pessoal, que está junto comigo, tanto o João, Júlia, a própria doutora Selma, todo mundo pode interromper, pode entrar, dar acrescentar, que a gente vai ganhar, e os atletas vão ganhar muito mais com isso. Mas, digamos, a primeira pergunta que se faz em qualquer palestra, qualquer conversa que se faz sobre doping, as pessoas sempre nos perguntam, qual definição? O que é doping, afinal de contas? Tem uma série de definições. Se você buscar lá no Google, você vai achar uma série de situações que falam o que é doping, tem a parte histórica, tem a parte atual, mas, fundamentalmente, doping, a WADA considera doping toda conduta que viole as regras antidoping. Espera lá, você pode até estar pensando, mas o cara falou uma coisa óbvia, toda conduta que viole as regras antidoping. Mas quando eu digo as regras antidoping, você já deve entender que temos mais do que uma maneira de se cometer um deslize na área da antidopagem. E aí eu trago para vocês esse próximo slide que mostra do lado direito as possíveis violações que um atleta pode estar cometendo. E do lado esquerdo, novamente, o conceito toda conduta que viole as regras antidoping. Você não se preocupe, nós não vamos ler todas essas violações, que seria uma perda de tempo e daqui a pouco você já teria esquecido. Mas vale a pena a gente falar, por exemplo, a violação número 1, a presença de uma substância proibida na urina de um atleta. A simples presença de uma substância proibida, você já vai saber aonde você acha a substância proibida, mas a simples presença de uma substância proibida na sua urina, já dispara lá na ABCD uma investigação sobre o que está acontecendo. Ninguém falou em resultado positivo, a gente está dizendo uma violação à regra antidopagem. Tem uma série de outras situações que são muito importantes, e se os nossos colegas médicos estiverem assistindo, tomem atenção a isso. É o item número 6, a posse de uma substância ou um método proibido. Por que isso é importante para os colegas médicos? Porque quando a gente leva para a piscina, eu, médico, levo para a piscina uma bolsa de medicamentos, eu não posso ter
nessa bolsa de medicamentos, que está ali na beirada da piscina, nenhuma substância é proibida. Então, vou falar para os colegas entenderem bem, uma coisa bastante simples, um simples corticoide na bolsa do médico já é uma possível violação à regra antidopagem. Isso por quê? Porque ninguém usa corticoide em competição. A gente pode usar, existe autorização para se usar corticoide fora de competição. Mas ali na hora que o atleta está nadando, que o atleta está treinando, não é possível que tenhamos ali uma bolsa contendo esse tipo de substância. Deve o médico guardar essa substância no seu armário, fechado e a chave de posse da sua mão. Mas os medicamentos que ele leva para a beirada da piscina são aqueles que ele está acostumado a medicar e a tratar os seus pacientes / atletas. Alguma objeção? Alguém queria falar alguma coisa? Continuando. Outra pergunta bastante recorrente. O que é o exame antidoping? Porque as pessoas perguntam muitas vezes o que é, afinal de contas, o exame antidoping. De maneira geral, de maneira bem simples, para que todo mundo nos entenda, são exames laboratoriais. Ponto final. Então, já que é um exame laboratorial, Fernando, eu posso ir no melhor laboratório aqui da minha cidade, do meu estado, e fazer um exame laboratorial lá, e isso serve? Não. São exames laboratoriais feitos em laboratórios especiais. No mundo, hoje, nós temos 29 laboratórios, me corrija o João, são 29 mesmo, né, João? Hoje nós temos 29 laboratórios, parece que Portugal ia ser credenciado essa semana ou a semana passada, mas de maneira geral, esses laboratórios são específicos para coleta de material e análise em atletas. Não existe como a gente questionar um laboratório desse fazendo exame num laboratório que a gente está acostumado. Por melhor que ele seja, são coisas diferentes. Um laboratório como o nosso, que nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, essas fotos são do nosso laboratório, que eu fiz lá, para que vocês conheçam um pouquinho. Olha só que interessante. Nós temos aqui no Brasil um laboratório espetacular, é o LBCD. E esse laboratório é dirigido e é coordenado por uma pessoa iluminada, eu diria. Professor Henrique Marcelo Gualberto Pereira. Professor Henrique, um avião nessa área, meus amigos. A gente costuma dizer que quando o professor Henrique começa a falar, todos nós da antidopagem paramos para escutar. Sabe tudo da antidopagem. O professor Henrique costuma dar 1000 pareceres, inclusive no TAS, no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Bom, esse laboratório fica, você pode até fazer uma foto, printar isso daí, fica localizado no Rio de Janeiro. E eu coloquei para vocês o e-mail do laboratório, está aqui embaixo de um exemplo de certificação, né, de laboratório, tem um e-mail aqui. Por que eu coloquei esse e-mail? Porque é possível você, atleta, você, colega médico, você, advogado que estiver nos assistindo, mandar um e-mail para o professor Henrique, ele te recebe lá. Ele tem um prazer enorme de mostrar a casa dele. Diga-se de passagem, um laboratório espetacular, acima de qualquer suspeita, que faz todo tipo de controle antidoping que seja necessário para qualquer tipo de atleta, tá bom? Tem a localização, tem o endereço, tem tudo aí para que vocês possam, eventualmente, bater um papo com o Henrique e ir lá conhecer. E nós podemos, inclusive, fazer um evento lá, viu, Cordani? Dentro do laboratório. O laboratório tem uma estrutura espetacular que recebe a gente para fazer essas atividades educacionais com o maior prazer. Aí a gente tem o Henrique dando uma palestra para a gente, que engrandece muito mais o evento. Bom, por que existe o exame antidoping? Essa é outra pergunta que as pessoas nos fazem. Mas por que existe, afinal de contas, o exame antidoping? Eu diria para vocês que existem 3 situações muito importantes. A igualdade na competição, a saúde de vocês, atletas, e a ética no esporte. Digamos, não tem como você ir para uma competição sabendo que tem um determinado atleta que já está marcado para ganhar, ou marcado para perder. Isso não é esporte, isso não é competição. E cabe a nós, que defendemos o jogo limpo, prezar por esses 3 pontos tão importantes: a igualdade nas competições, a saúde de você, atleta, e a ética no esporte.
Quando eu digo a saúde de você, é fundamental que você entenda que uma série de substâncias que você ouve falar por aí, GH, anabolizante, estimulante, diurético, todas essas substâncias proibidas, elas interferem de uma maneira negativa na saúde de vocês. Então, é importante que você valorize a atividade antidopagem. Por quê? Porque a atividade antidopagem está, antes de mais nada, prezando esses 3 conceitos que, para nós, são absolutamente espetaculares, né? Quem pode me fazer o exame antidoping? Isso é outro fato bastante importante. Se a gente estiver aqui no Brasil, você provavelmente vai receber a visita de um membro da ABCD, um oficial de doping. Então, entenda, a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, fica lá em Brasília, mas ela tem oficiais certificados por todo o Brasil. E esses oficiais são membros da ABCD que são destacados, escolhidos, selecionados por algum tipo de programa, e esses vão na sua casa, vão na competição que você está, e eles vão fazer o exame antidoping em você. Vão coletar material. Entenda, eles vão coletar material de sangue, porque eles têm capacidade e têm habilidade para isso, eles vão coletar material urina. São profissionais no que eles fazem. São treinados pela ABCD, são capacitados pela ABCD. E entendo você, se você é um profissional da área da saúde, você pode vir a ser um oficial de doping da ABCD. Fique atento que a ABCD ela coloca no site dela quando existem novos treinamentos para novos oficiais de controle de doping, você pode se candidatar, fazer o curso, tem uma prova, não é assim tão simples, não. Tem um curso, tem uma prova, e aí você pode pleitear, vir a ser um oficial de doping e passar para o lado de cá, fazer com o que a gente mais gosta de fazer. A gente faz esses controles, a gente busca o jogo limpo. É muito interessante, é uma atividade prazerosa, tá? Você vai estar no esporte. Bom, quais os tipos de exame antidoping que existem? Na verdade, temos 2 tipos fundamentais. Existe o tipo, está escrito aqui, matriz urina, mas na verdade é só um nome técnico para você entender. Tem o exame de urina e tem o exame de sangue. Entenda bem. Todo atleta um dia perguntou, ou um dia vai perguntar para o oficial de doping ali na sala de doping. Doutor, por que não tira sangue? Eu tenho que urinar, eu tenho que esperar para urinar, é muito difícil, eu tenho dificuldade para urinar. Não era melhor o sangue? Não existe material melhor. Para urina, a gente busca um tipo de substância. Para sangue, a gente busca um outro tipo de substância e um outro tipo de controle antidoping, para você ter uma ideia. Um complementa o outro. Um não exclui, um não é melhor do que o outro. Para você ter uma ideia, na sua urina, a gente vai buscar ali alguma substância que está na lista. Sua urina. No seu sangue, a gente vai buscar ali alguma substância que está na lista, mas é uma análise totalmente diferente. A gente vai buscar, por exemplo, o hormônio GH, que é o hormônio que está na moda aí. A gente tem ouvido muita gente falar, muito pessoal da natação falar para a gente que os seus filhos estão fazendo injeções, medicamentos à base de GH. Estão fazendo tratamento, doutor, inclusive com um endocrinologista. Pelo amor de Deus, gente, isso é crime. Um moleque de 12 anos de idade usar GH, só se ele tiver uma deficiência hormonal comprovada, aí ele vai se tratar. Mas para crescer, para virar um bom nadador, não é o GH que faz. Acredite numa pessoa que está há 40 anos fazendo controle antidoping. E existe ainda a possibilidade no sangue do passaporte biológico do atleta. Isso é uma coisa bastante mais profunda, a azeitona da empada, né, o passaporte biológico. Aqui. Oi? Alguém falou um pouquinho aí com a gente. Desliga o microfone, por gentileza, que facilita para todos nós. Mas é isso, minha gente. Então, existe aí a matriz urina, que é o material que a gente faz o controle antidoping, e a matriz sangue, que é o outro tipo de material que a gente faz
outro tipo de controle antidoping. Bom, a gente falou bastante já, mas eu não falei para vocês sobre a lista propriamente dita, né? E a lista é muito importante. Então, olha só, as pessoas nos perguntam, o que é proibido? Afinal de contas, o que é proibido? E tem uma outra pergunta bastante recorrente que é, doutor, isso dá doping, né? Parece, se repete, isso dá doping. Na verdade, existe uma lista. Essa lista, ela é publicada todo ano. Ela é alterada todo ano. Às vezes ela sofre uma alteração um pouquinho maior, às vezes ela sofre uma alteração menor, e às vezes ela se repete. Mas todo ano, 1º de janeiro, a gente tem uma lista nova. Todos nós que trabalhamos na antidopagem, a gente corre lá para ver quais foram as modificações, se houveram modificações, enfim. Agora, o atleta tem que entender que ele precisa conhecer a lista. O primeiro passo, eu costumo dizer para os atletas, que o primeiro passo em direção ao jogo limpo, que o atleta pode dar, é conhecer a lista de substâncias e métodos proibidos. Ah, doutor, mas tem um monte de nome ali. Eu sei, só de anabolizante tem 74 tipos, né? Que é o S1, é o primeiro grupo de substâncias. A gente entende, nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós que trabalha na antidopagem, gostaria que você soubesse nome por nome, não é nada disso. O importante disso, para nós, o que você vai ouvir hoje dos especialistas que estão aqui, é o seguinte, nós imprima a lista, tem a lista completamente impressa, vai no médico, leva a lista embaixo do braço, chega lá, fala, doutor, eu sou atleta, eu preciso, o senhor conhece isso aqui, porque tem medicamento aqui que eu não posso usar. Então, para que você conheça a lista, é um convite que eu faço a você. Eu coloquei aqui 2 possibilidades. A primeira é da ABCD, que ela fez uma lista bonita, bem apresentada para todos nós em português. É só você entrar nesse endereço eletrônico que está aí, você vai ter acesso à lista. Aliás, convido que você entre, inclusive, no site da ABCD como um todo. Você vai conhecer o mundo da antidopagem ali. É muito interessante você conhecer as possibilidades que eles nos dão, que a ABCD nos dá, tá? E aí tem também, se você domina bem o inglês, você pode entrar diretamente no endereço eletrônico da WADA e ali você tem a lista em inglês. Também é um site bastante interessante da WADA, tem muita coisa que você pode conhecer e se aprofundar no assunto. E essa frasezinha que eu coloquei aqui embaixo para vocês, seja interessado, é o que a gente pede para você, atleta. Seja interessado. As pessoas pensam que é um exagero, mas eu costumo falar para os atletas o seguinte, pegue o meu telefone, número do meu telefone, e me ligue. Eu atendo atletas o dia inteiro, todos os dias. Se você for interessado, se você tiver alguma dificuldade, alguma curiosidade, tenha certeza que a gente vai ali, conversando, a gente alinha, a gente consegue minimizar qualquer tipo de dificuldade que você tenha. Vou repetir aos meus colegas que estão aí. A Júlia, a Luciana Lopes, o Marcelo, o João, enfim, todo mundo que está aí pode me interpelar, porque eu começo a falar e não paro, né? Não, como a gente combinou previamente, vou me sentir bem à vontade de fazer algumas ponderações. Inclusive, na verdade, assim, a gente, quando tem uma consulta médica aí com a lista, né, imprimir antes, com antecedência, levar, tirar as dúvidas com o médico, mas, sobretudo, hoje em dia, num mundo tão tecnológico, né, foi o que você falou, com sites, a gente consegue ter isso na palma da nossa mão, em celulares, e existem até alguns aplicativos também que visam contribuir, facilitar a vida dos atletas, dos médicos que acompanham esses atletas, de todo o pessoal do staff desses atletas, né? Então, assim, usar toda essa tecnologia a nosso favor, né? Então, só contribuindo que na verdade, não precisa nem ter a lista, né, embaixo do braço, mas hoje em dia normalmente está na bolsa da mulher, está no bolso do homem, é isso, no celular, tem ali fácil acesso. Não, era mais essa contribuição mesmo, porque às vezes a gente acha que é uma coisa mais, digamos assim,
formal, né? Uma lista que na verdade a pessoa não vai conseguir ter um acesso ou entender melhor olhando no celular, mas não foi o que você falou, a ABCD e todos os órgãos, né, ligados ao que tem aí o interesse no jogo limpo facilitam bastante hoje em dia a vida de todo atleta. Então é uma coisa bem, digamos assim, de fácil acesso, né? Então, e você facilitando mais ainda com essa super aula, aí agora não tem desculpa para quem chegar lá no tribunal. Só complementando o que a Júlia falou, a ABCD, juntamente com a Anvisa, ela criou um aplicativo que chama Cheque Jogo Limpo. Sim. Tá? E é o único aplicativo hoje que é atualizado, segundo a Adriana Tabosa, que é da ABCD. Então, o Cheque Jogo Limpo, vocês podem baixar com toda certeza que vocês vão ter a lista de substâncias proibidas na palma da mão. O que a doutora Júlia falou é uma verdade, né? E o que a doutora Selma Mello falou. Para quem não sabe, a doutora Selma Mello é auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. É uma das mais bravas que tem lá, eu diria, inclusive. E a doutora Júlia está na Procuradoria, o doutor João, que está ali, estou vendo o João aqui, com as bicicletas atrás dele ali. Doutor João também. Acho que o clima está mais leve, né? Estamos todo mundo mais calmo hoje. Exatamente. O João também é da Procuradoria, também tem uma bagagem enorme, uma capacidade incrível nesse assunto. Então, continuando aqui, você já sabe o que tem que fazer. Essa seria a lista proibida 2022, digamos assim, e aí eu mostro para vocês como é que ela é por dentro, só para que você entenda como é que se apresenta a lista de substâncias e métodos proibidos. Bom, um conceito que todo atleta tem que ter em mente é o que significa em competição e fora de competição. Isso define, muitas vezes, uma violação à regra ou não. Em competição significa, tecnicamente, 23 horas, 59 minutos do dia anterior à competição. Vamos devagar, vou repetir. 23 horas, 59 minutos do dia anterior à competição, na qual o atleta vai participar, até o final desta competição e a respectiva toma de amostras do controle antidoping. E aonde eu leio competição, eu quero que você entenda, pode ser uma prova, pode ser uma competição como um todo, pode ser um fim de semana como um todo, tá? É muito interessante que você conheça essa definição, porque aí algumas substâncias são proibidas em competição, outras são substâncias proibidas sempre. E eu coloquei aqui para vocês, está viradinho assim, substâncias proibidas sempre e substâncias proibidas em competição. Para você entender, S1, agentes anabolizantes. Todos os anabólicos, são 72 tipos de substâncias anabolizantes, tá? É um farto arsenal de anabolizantes que estão ali perseguindo os nossos atletas, né? Se a gente for pensar as substâncias proibidas em competição só, por exemplo, quando a gente fala sobre os canabinoides, né? Que seria a maconha, os corticoides, os narcóticos e os estimulantes. Então, a gente tem que ter o conceito em competição e fora de competição muito bem estabelecido. E, na verdade, é assim que se apresenta uma lista de substâncias e métodos proibidos. Por grupo farmacológico, você veja que vai de S0 a S9. E o S0 são aquelas substâncias, só para que você entenda, que ainda não foram aprovadas e ainda não foram proibidas. Elas estão ali no borderline. Então, entra ali para que a gente possa, no final do ano, realocar esse tipo de substância. Alguma observação? Bom, agora eu sei que os... Galera, eu até falaria um pouco do em competição e fora de competição, né? Por favor, João. Nós estamos aí passando, nessa semana, exatamente agora, pelo Brasil Ride, né? Que é um evento que acontece em Porto Seguro. E ele dura 7 dias. São 7 dias em que os atletas pedalam. Então, cada etapa acontece em um dia,
Mas se você tomar um corticoide, que é permitido fora de competição, você não pode, porque você estará em competição durante exatamente 7 dias. É sempre importante ter essa definição na cabeça, justamente para o atleta poder saber quando pode e quando não pode. Principalmente, não, o atleta não, o médico. Porque quem tem que administrar é o médico, quem tem que prescrever é o médico. Atleta diligente procura o médico, não vai até a farmácia e busca qualquer medicamento para tomar, né? Mas é importante ter essa noção, sim, do que é em competição e fora de competição. E eu queria só dar essa pequena contribuição. Perfeito, João, mas é isso mesmo. É assim que a gente vai progredir. E eu diria até que agora eu entro numa parte da nossa palestra que diz muito respeito a vocês, o pessoal, né? Os advogados que estão aqui, o pessoal do direito desportivo, e que, por favor, eu não vou nem pedir para vocês darem pitacos, eu vou pedir para vocês me ajudarem realmente. Por quê? É uma situação não tão confortável. A gente tem que falar para você, atleta, que a responsabilidade final é sua. Eu vou repetir. Não é uma visão minha, não é do Dr. João, não é da Júlia, não é da Selma, não é da Luciana Lopes, é, na verdade, uma definição da UADA. É dever pessoal dos atletas ou das atletas garantir que nenhuma substância proibida entre em seus corpos. O nosso vice-presidente Cordani tem participado dos tribunais onde tem atletas da natação sendo julgados ali. E o Cordani já viu que lá no tribunal a coisa é seríssima. Não há nenhum tipo de perseguição, mas a coisa é séria. Então, quando a gente fala que é dever pessoal do atleta, está no regulamento, está no Código Mundial Antidopagem. Está nessa aqui, ó, Código Mundial Antidopagem. O atleta poderá sofrer sanções mesmo que tenha feito uso inocente da substância. A história do suplemento contaminado, por exemplo. Você usou uma substância, apareceu uma substância que estava no suplemento que você utilizou. Então, eu pediria a doutora Júlia, a doutora Selma, se a doutora Luciana Lopes já conseguiu entrar, e você, João, que pudesse discorrer um pouquinho sobre esse assunto e falar, inclusive, sobre a questão tão importante que é o pessoal de apoio do atleta. Isso, o atleta não entende o que é o pessoal de apoio, né? Eu acho que vale a pena a gente definir isso para eles. Por gentileza. Começando com a doutora Júlia. Boa noite, doutor Solera. Vai começar pela Júlia. Eu não consegui meu áudio. Não, doutora Luciana. Eu que honra. Não sei até que momento eu vou conseguir meu áudio, mas eu acho esse assunto muito importante quando se trata de farmácia de manipulação, porque se tem a falsa impressão de que você não pode usar medicamento manipulado. Não fosse assim, os médicos, os grandes médicos, até que atendem grandes atletas, não o prescreveriam. Mas toda a cautela é necessária. Eu costumo dizer, quando você falou que o atleta é responsável por tudo que ingere, eu sempre falo para os atletas que me procuram que tudo que você consome pode ser usado contra você. Tudo que você ingere pode ser usado contra você no tribunal. Não é tudo que você fala, né? É tudo que você ingere. Então, eu acredito que a diligência tem que ser muito grande, não só na escolha do médico, como também na escolha da farmácia. O ideal, o mundo perfeito, seria que se conseguisse guardar uma amostra lacrada de cada substância que fosse manipulada. Isso seria um mundo muito perfeito, porque você conseguiria ali depois provar, porque a substância não está aberta, e a gente sabe a dificuldade dessa prova, né, que é a de mandar um remédio aberto. Imagina, você vai examinar um pote que já foi aberto, quem garante que aquele pote também não foi manipulado por uma substância, enfim. Todo cuidado é pouco na manipulação, todos os cuidados que se possa tomar é necessário, eu digo até exames pré, durante e pós-manipulação de medicamento. Então, eu acho que esse tema, farmácia de manipulação, medicamento manipulado, é um tema de suma importância e de um esclarecimento que eu acho que tinha que constar da cartilha. Muito bom. Perfeito.
Doutora Luciana Lopes, que honra tê-la com a gente aqui. Doutora Luciana Lopes está no nosso comitê de ética, é uma das guerreiras ali do comitê de ética, né, doutora? Nada. Obrigada, doutor Salera. Júlia, o que você acha? Pode nos ajudar em alguma coisa aí? Bem, eu já vou fazer o contraponto aqui da Lu, com quem eu falo com todo o amor e carinho, mas eu acho que um atleta de alta performance, de alto nível, ele tem que ter uma preocupação a mais em adotar farmácias de manipulação, porque o que a gente vê no tribunal é que muitos optam por farmácias de manipulação sem necessidade. A gente vê questões de suplementos que existem marcas com todos os certificados, né, com certeza não vou aqui ser hipócrita de falar que isso não tem um custo, isso tem um custo. Isso tem um custo para o atleta, isso tem um custo. Você guardar o mesmo lote fechado tem um custo, mas faz parte do custeio de toda a opção pela modalidade adotada. Faz parte, assim como o uniforme, assim como o material, a preocupação com o controle antidopagem, a preocupação com tudo que o atleta ingere, com tudo que, com os médicos que frequenta, de fato, se, além de falar que são médicos especialistas em desporto, que se de fato eles atuam nessa área, e se de fato eles têm, digamos assim, se vai além do nome, né, da nomenclatura ali num cartão de visitas, se ele tem ali uma indicação, se ele tem uma experiência de fato, né, com atletas de alto rendimento, a gente está, tudo bem, a gente está falando aqui do ápice da pirâmide, mas, por incrível que pareça, a gente ainda se depara no tribunal, né, eu digo a gente, no caso eu, enquanto procuradoria, posso falar aqui por mim, pelo doutor João, que a gente ainda se depara com atletas de altíssimo rendimento, com uma história incrível na modalidade, a gente lamenta ter que como é que eu posso dizer, enfrentá-los e trazer determinadas verdades à tona ali quando do acompanhamento do processo, diligenciando, porque assim, essa questão do tipo da escolha por uma farmácia de manipulação, de fato, é muito importante. É uma responsabilidade tão importante quanto tantas outras que os atletas não questionam, não, como é que eu posso dizer, não mitigam, né? E só que quando a gente se depara com esse tipo de tese que hoje em dia, lamentavelmente, virou uma vala comum, né, caiu em uso, tudo agora é uma questão de alegação de contaminação. Então, a gente tem essa preocupação, sim. Ninguém envolvido com o esporte, seja em que tribunal for, eu faço parte do comitê de ética também, mas faço parte da JAD e faço parte de outros tribunais também de justiça esportiva, contribuo sempre que eu posso nessa área. Então, assim, a gente não tem interesse nenhum em punir o atleta, em tirar o atleta de uma competição. O que a gente tem interesse é pela lisura do campeonato, pela saúde dos atletas que estão ali, entende? Que a competição ela seja, de fato, com base definida, né, a vitória, ela seja definida através da competição do jogo em si, do treinamento, do desempenho, né, da performance, sem nenhum tipo de violação, né, seja qual for. Então, me preocupa, assim, que eu acho que, às vezes, não na hora de um equipamento, na hora de um material, enfim, não há determinados, digamos assim, alegações de questão de preço,
ou de inviabilidade, mas quando a gente fala de dopagem, sempre vem essa máxima, né, de uma alegação ali como se isso fosse impeditivo para o desempenho da atividade, para o desempenho na modalidade, como se isso acarretasse um ônus maior ao atleta, e não, faz parte do jogo, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E foi falado aqui, eu acho até que a gente tinha que tomar atenção, viu, Soleira, porque tem uma lista aqui, pessoas que já levantaram a mão. E aí, enquanto eu estava falando aqui agora, eu percebi que uma pessoa falou assim, inclusive nota fiscal. Sim, sem dúvida, né? Você tem que ter o mesmo lote, você tem que pedir nota fiscal, você tem que saber que se você comprar pela internet num site qualquer, você não está comprando num ambiente seguro, você não está comprando Nós temos uma lâmina que vai mostrar exatamente qual a melhor maneira de comprar, sob o nosso ponto de vista. Júlia, eu ia até falar sobre isso, você estava falando de internet. Veja bem, eu acho hoje, depois de alguns anos no doping, eu acho um risco farmácia de manipulação. Mas, você falando sobre internet, eu acho que é bom a gente esclarecer que nem sempre não, muitas das vezes, esses remédios comprados pela internet não mostram a realidade que está na bula. Exatamente. Eu já tive inúmeros casos, não só nacionais como internacionais, de atletas que compraram remédios, medicamentos, que a bula não continha nenhuma substância constante da lista de substâncias proibidas, e depois, quando foi para análise, se constatou que não era contaminação, era remédio, Era uma formulação. A gente já teve isso até com chá, né? O tal do desinchar, né? Isso, exatamente. Esse eu acho que é um perigo até maior, eu acho que é até um perigo mais grave, e entendo até que seja um problema de saúde pública, né? Mais grave do que você manipular um medicamento e, eventualmente, esse medicamento vir contaminado. Claro, com certeza. Doutoras, me permitam eu dar a palavra, antes de dar a palavra para a doutora Selma Mello, me permitam dar a palavra para o Franklin, que ele está com até uma tendinite já no ombro, né, Franklin? Por favor, Franklin. Abra o microfone, procura abrir o microfone que a gente te ouve aqui. Que judiação, que judiação. Ele fez a pergunta aqui no texto, existe alguma forma de penalizar técnicos ou pessoas que tenham indicado ou induzido o atleta para a dopagem? Essa é a pergunta do Franklin. Por favor, doutora Selma, já pega o gancho aí, já manda para frente e fala o que você precisa falar. Microfone, doutora. Desculpa. Boa noite a todos vocês novamente. Obrigado, doutor Solera. Só antes de falar sobre o pessoal de apoio, eu queria só, entre os dois mundos que a Luciana e a Júlia disseram, né? A gente sabe que na internet é perigoso comprar também o suplemento, mas a farmácia de manipulação, no caso, se o atleta, por um acaso, fizer a opção por manipular um suplemento, eu não sei quanto custa um suplemento manipulado, mas eu imagino que da mesma forma que ele pode tirar, por exemplo, vou tirar R$100 para um pote de produto manipulado, a farmácia vai te cobrar um valor ínfimo para te dar uma amostra fechada, lacrada do mesmo lote, com 3 ou umas 4 cápsulas dentro do pote. Isso é uma dica para vocês, atletas, que optam pelo suplemento manipulado. Agora, em questão do pessoal de apoio, todos respondem sim. Médico, técnico, marido, mulher, tio, tia, namorada, todo mundo que tinha... Treinador, todo mundo que envolve o atleta, a vida do atleta, que fica ao entorno dele ali, responde sim, sabendo que está fazendo algo que pode levar esse atleta a ingerir ou fazer um uso de método proibido também pela WADA e acabar caindo no teste antidoping, essa pessoa acabar trapaceando uma competição. Então,
vai responder sim, mesmo que você, atleta, não saiba o que foi que você tomou. Aquela pessoa, o médico, o treinador, o técnico, qualquer um, vai responder dentro do tribunal. Inclusive, as penas para médicos são bem altas. Chegam maior rigor. anos, começa em 4 anos e termina em 30 anos de punição sem poder trabalhar com qualquer atleta ou qualquer esporte. Isso é muito importante que seja dito aqui. Foi muito boa a pergunta do Franklin. Então, todos respondem sim, dentro do tribunal. E o atleta, a culpa dele, ele é aquele que inocente até que se prove o contrário, não. Ele é culpado até que ele se prove o contrário, ou que ele prove que ele teve um grau de negligência e de culpabilidade menor do que aquele de que ele está sendo acusado. Senhores atletas, vou fazer uma parte antes de passar a palavra para o João. A doutora Selma usou uma frase forte. O atleta é culpado até que prove o contrário. Não é a vontade dela, não é a vontade nossa, é a realidade. Então, hoje, nós combinamos com o vice-presidente Cordani e com o presidente da CBDA que a gente falaria para vocês a real, o que acontece na verdade dos fatos. Nós não gostaríamos que vocês interpretassem, poxa, eles estão achando que eu, então, já saio culpado? Não é nada disso. Nós não temos esse conceito formado por nós, mas é uma realidade. O tribunal interpreta vocês com muita dureza. Então, é importante que vocês tenham um comportamento muito reto, um protocolo muito interessante. Queria agradecer a Cristiane, ela está colocando para a gente, quando aparece algum assunto, né? A Cris coloca ali para a gente um e-mail, viu, Cris? Isso é muito legal. Muito obrigado por você tá ajudando, dando essas diquinhas aí para a gente. Sutil, a Cris está dando... Sutilmente ela falou aqui, ó, Fernando. João. Perfeitamente, isso mesmo, doutor Celera. Muito obrigado. Tentando ajudar da melhor forma possível. Todos os assuntos que são abordados, a ABCD tem ou um recorte ou algum artigo, né, que estão sendo abordados, eu vou colocando no chat, tá, pessoal? Isso, é interessante, é muito interessante que você, atleta, visite o site da ABCD. Se você é atleta e você nunca visitou, você está deixando, como se tivesse de deixar de treinar uma manhã, velho. Você tem que ir lá no site e dar uma consultada. E voltar, e se tiver dúvida, o PDA está aqui para responder para você. Me telefona para o Cordani, nós estamos aqui. O presidente não quer que nenhum atleta da CBDA tenha dúvida. João, meu amigo, por gentileza, complete. Tentar completar, depois de falar depois da Selma e da Júlia e da própria Luciana. É difícil, né? Mas, Luciana, eu não tinha... Eu noto que você entrou aí, é um prazer imenso aí estar com você, dividindo esse bate-papo, né? Enquanto o Franklin perguntava sobre quais seriam aí as circunstâncias que o pessoal de apoio pode cair, eles podem ser condenados por administração, associação proibida e cumplicidade. Isso foi o que veio na minha cabeça. Então, se vocês se lembrarem daquela lâmina do Solera, aquela que ele colocou aqueles 11 infrações antidopagem, essas são 3 exemplos de que o pessoal de apoio pode cair por infração, violação à regra antidopagem. Veja, a definição de pessoal de apoio ela é muito ampla, tá, pessoal? Inclui até família, inclui pai, inclui mãe, inclui namorado, tem que tomar muito cuidado. E isso é importante saber, justamente por conta das atenuantes, né, que nós temos aí no Código Mundial de Dopagem. Eu não sei, Solera, se você ainda vai tocar nesse assunto, mas se for tocar, já estou tocando. Que diz respeito aí à ausência de culpa e negligência e à ausência de culpa ou negligência significativa. São 2 pontos diferentes e que podem auxiliá-los ou não. Quando se fala em sabotagem, você pode ter até o período de suspensão, ele pode ser eliminado, tá? Mas não adianta dizer ao tribunal que você foi sabotado pela sua mãe, que você esmagou o comprimido no mesmo pote da sua mãe, portanto, você foi contaminado, você precisa ter o seu período eliminado. Não, isso não conta. O código ele é muito categórico. Ele fala que você não pode se valer dessa tese para
produtos contaminados dessa via. Você só usa a tese de sabotagem caso você seja sabotado por um atleta oponente, por exemplo, tá? Mas você tem aí os casos de ausência de culpa ou negligência significativa. Aí, de fato, se você teve algum contato com algum suplemento contaminado, foi o caso levantado pela Luciana, Júlia, Selma, aí sim você já pode cair para o lado da culpa ou negligência significativa. É difícil, tem que provar, até porque você precisa passar por um estágio acima disso tudo, que é provar a sua intencionalidade direta ou a sua intencionalidade indireta. Os termos são bem difíceis de entender e de compreender, mas é fato que você começa pela intencionalidade, e quando se pensa em trapacear, é sempre bom lembrar que o Código Mundial atual, ele afasta o termo trapacear do termo intencionalidade. Não existe mais aquela necessidade de se trapacear. Você tem a intencionalidade direta ou aquela intencionalidade indireta. A direta é aquela que você tem consciência, e a indireta é aquela que você corre o risco. A partir do momento que você compra um suplemento ciente de que ele pode estar contaminado, você já está assumindo o risco. Assumindo o risco, a sua sanção base começa com 4 anos, independentemente de qual substância for. Acharia interessante fazer essa intervenção, Solera. E cada vez foi gozado, porque o Franklin fez a pergunta, eu anotei em cima aqui do meu papel, né? O que era pessoal de apoio. Aí depois o pessoal começou a falar de contaminação. Eu falei, cara, contaminação, sabotagem, produto contaminado. Aí depois eu lembrei e recordei que tinha intencionalidade. Eu falei, poxa vida, se eu começar a falar aqui, eu vou até o final da palestra, acho que ninguém mais fala. Mas eu achei interessante fazer essa intervenção aí. É muito preocupante a parte aí de comprar suplementos. Temos exemplos aí, mas aí eu deixo para outra hora aí de administração por parte de médico, né? Acho que o Solera participou. Posso falar rápido, né? Foi aquele caso que o médico, ele aplicou, salvo engano, era dexametasona, ele aplicou dentro do vestiário, pensando que era um outro anti-inflamatório não hormonal, e agora me fugiu o nome. O atleta entrou em campo, jogou, e ele, a lei de Murphy, né? Não adianta, né? Ele foi sorteado justamente o atleta que tomou aquela dexametasona, e ele foi flagrado com essa substância. A atleta recebeu uma sanção de 6 meses, salvo engano. Se você se lembrar, Fernando Solera, por favor, me corrija. E o médico levou uma sanção de 4 anos por ter administrado a substância proibida, né? Então, esse aí ficaria como um exemplo aí dessa minha extensa fala. Principalmente porque o colega médico alegou que estava escuro o ambiente, ele não reconheceu, esqueceu os óculos, ou seja, aquilo tudo era uma grande armação, essa que é a verdade. E entrando nessa questão dos medicamentos, eu queria registrar que o Dr. Marcos Coruquian já mandou aqui alguns pitacos, sempre muito bem fundamentados. Coruquian viaja hoje comigo para Guayaquil, nós viajamos nessa madrugada, vamos viajar nessa madrugada, para cobrir a final da Copa Libertadores de América, lá no Equador. Coruquian já deve estar indo para o aeroporto. Daqui a pouco eu vou, Coru. Espera aí que a gente se encontra e viajamos juntos. Mas medicamento é doping? Isso é outra pergunta bastante recorrente. Medicamento é doping? Olha, pode ser que sim. Existe um medicamento que a maioria das pessoas conhece com muita propriedade. Neosaldina. Neosaldina é doping. Não, senhores. Neosaldina não é doping. Existe um componente dentro da neosaldina que é um estimulante do sistema nervoso central, portanto, é uma substância proibida, chamada isometepteno. Então, a neosaldina, como outros medicamentos, tem o isometepteno na sua composição. Eu sei que isso já te deixou preocupado, porque eu falei a neosaldina como outros medicamentos. Então, você tem que ter um certo conhecimento. Por isso que eu digo, a CBDA está aqui para te ajudar, atleta. E o importante é que nós estamos fazendo uma atividade para você. E aí a gente vai entrar numa seara bastante interessante, que seria o quê? Mas e se eu, como atleta, precisar
de uma AUT ou utilizar o medicamento, como é que eu faço? Entendem os senhores. Nós, do controle antidoping, não estamos aqui para interferir, para atrapalhar o seu tratamento médico. Não, essa não é a nossa função. A nossa função, eu já falei qual é: igualdade, saúde e ética. Então, portanto, a nossa função é ajudá-lo na sua saúde. Agora, se você precisa usar um medicamento, e esse medicamento é o único disponível no mercado que vai salvar você, que vai curar você, você vai solicitar isso daqui que eu coloquei para vocês. Autorização terapêutica, a famosa AUT. Eu coloco aqui um passo a passo. Faça um print disso, você que é atleta, por favor, faça um print, porque é importante que você saiba como entrar. Então, você vai seguir esses 6 passos aqui, você e o seu médico, e aí vocês dois vão preencher o relatório, são 8 páginas que precisam ser preenchidas, um pouco você, um pouco o seu médico, é facílimo, tá lá o atleta, depois tem o médico, o colega médico, e aí você vai digitalizar e encaminhar isso tudo para o endereço eletrônico aut@bcd.gov.br. E a Cristiane já colocou o link, doutor Solera. Boa, Cris. Aí, você vê, a BCD é fogo, cara. Muito obrigado, Cris. Você vê que esse link aí é importante, né? E depois, Cris, se você quiser, faz uma fotinho disso aqui. É um passo a passo. É legal a gente, às vezes, informar o passo a passo. Existem colegas que me pedem, poxa, Fernando, mas eu entro aonde? Excelente ideia. Não, eu entro aonde, Fernando? Então, é importante que aí o colega já... Você dá uma força, né, para o colega médico, como é que ele faz o passo a passo. E o atleta tem que entender que existe um grupo de médicos super especialistas, chamados grupo da CAUT. É um grupo de médicos que é coordenado pelo doutor Cavazoi, um baita médico aí do Rio de Janeiro, um avião da cardiologia esportiva, e o Cavazoi, ele leva isso com muita maestria. Ele tem vários médicos na equipe e eles avaliam todos os casos de solicitação de AUT que chegam para eles lá. Agora, muitas vezes, alguns atletas, alguns colegas médicos reclamam que demorou um pouquinho, não foi de imediato a resposta. Evidente, o Brasil inteiro, todos os esportes pedem avaliações da CAUT. E aí não dá para a CAUT fazer uma coisa de um dia para o outro, muitas vezes. Na maioria das vezes, demora 2 dias, mas muitas vezes o atleta fica meio ansioso e não consegue aguardar esses 2 dias e retorna a ligação para a gente, enfim. Mas, de forma geral, vocês têm que entender que há uma necessidade de você munir a CAUT de informações. Eles vão receber de você uma informação que você está com uma doença, precisa ter diagnóstico dessa doença, precisa ter exame que comprove essa doença. Não adianta simplesmente alegar que você tem tal doença. É importante que, se você já tenha os exames de imagem, você já mande os exames de imagem. Se você tem ali os exames laboratoriais, é importante que você também já mande, já leve tudo mastigado para eles, porque fica mais fácil para um especialista ler aquele processo todinho e poder avaliar se ele pode liberar aquela medicação ou não. E por que eu digo se ele pode? Porque quando a gente pensa numa AUT, nós estaríamos liberando uma medicação proibida. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é qualquer profissional médico que seria capaz de fazer isso, não. São especialistas de cada área que fazem isso, tá? Bom, a gente entrou agora na questão de suplementos. Solera, só fazendo um complemento, porque recentemente a gente teve um caso que aí já falava de AOT retroativo, enfim, não é esse meu ponto. Mas, por exemplo, a especialidade do médico que tinha a prescrição não tinha muito a ver com a linha de atuação dele. Assim, vamos supor, era um neuro exercendo ali um trabalho de endócrino, uma coisa assim, sabe? Então, assim, isso tudo também é analisado pela equipe, né? E isso tudo também conta
como matéria na instrução probatória de um eventual processo perante a Jade. Assim, a gente realmente, pequenos detalhes, mas ele não deixa de ser médico, ele tem CRM, sim, mas a especialidade dele não é aquela, não é ele que vai saber o melhor tratamento para esse CID que você tem aí, né? Então, enfim, tudo isso faz parte também da nossa análise, tanto da CAUT quanto na Jade, né? Só para lembrar a todos os atletas também, que às vezes pega uma orientação de um médico amigo que tem uma outra especialidade, ou enfim, é aquilo que o João falou lá atrás. O atleta, ele quer performar, ele tem que ter o staff dele competente para torná-lo, enfim, competitivo, né? Fica redundante, mas é isso. Eu diria que é fundamental isso que a doutora Júlia falou, porque você, atleta, que está nos assistindo, e seus familiares, eventualmente, você tem que entender que quando você vai mostrar para a CAUT que você precisa fazer uso de um medicamento, se você fundamentar todo esse processo num pós-operatório de joelho, não pode chegar na CAUT, ou no próprio tribunal, como a doutora Júlia falou, um colega médico dermatologista falando sobre uma cirurgia de joelho. Na verdade, não dá muita liga. Então, as coisas têm que estar todas no seu devido lugar. João, por favor. Só complementando, Solera, lembrando que o atleta ele precisa ficar de olho para quem solicitar a autorização de uso terapêutico. Dependendo da autoridade de testes, não será ABCD. Se for um atleta internacional que vá participar de uma competição internacional, cabe ao atleta, acredito eu, no caso da natação, pedir à Federação Internacional, a FINA, para que ela conceda autorização de uso terapêutico, para que ele seja abraçado por essa autorização. Eu me recordo até que teve um caso aqui no Brasil. Esse foi muito emblemático, que a Conmebol concedeu a AUT para um atleta e a ABCD negou. Sim. E o atleta jogou aqui no Brasil, competição nacional, e caiu aqui no Brasil. Médico foi condenado, o atleta foi condenado, salvo engano, na mesma proporção, 4 anos e 6 meses para o atleta, mas ele tinha certeza que a ABCD daria a AUT retroativa justamente porque ele tinha conseguido a AUT perante a Conmebol. E a ABCD não deu a AUT e o atleta foi sancionado. Foi um caso, salvo engano, foi uma concussão que a atleta teve, bateu o olho e precisou usar um corticoide. E a orientação da CAUT aqui no Brasil foi: você não pode jogar, não é que você... o tratamento ele é válido, mas você pura e simplesmente, durante 3 dias, não pode jogar. Então, nesses 3 dias aqui, você não vai ter. E ela jogou nesses 3 dias usando corticoide. E foi sorteada numa final. Foi sorteada. E o outro jogo da Conmebol aconteceu 1 semana depois e ela conseguiu a AUT. Então, ela tentou fazer esse jogo, mas não conseguiu retroagir. Exato. Olha só, minha gente, agora a gente entra no assunto: suplementos, então, são proibidos? Não, pelo amor de Deus, a CBDA não está dizendo aqui, em nenhum momento, que os suplementos são proibidos ou que as farmácias de manipulação são proibidas. Essa não é a ideia. Nós não estamos levantando uma bandeira contra nenhuma desses serviços prestados. Mas o que a gente sabe é que existe um potencial risco de contaminação. Se você estiver do lado aí do seu Google, por exemplo, você escreve ali no Google, suplementos/contaminação. Vai entrar uma enorme quantidade de assuntos falando de casos de suplementos contaminados. Então, é importante que você tenha em conta que o risco de uso de um suplemento ou de uma farmácia de manipulação, o risco é seu. Então, eu fiz aqui uma apresentação para vocês que vocês possam entender tudo aquilo que foi falado até agora sobre a questão dos suplementos. Eu tenho aqui 2 fotografias que eu mesmo fiz. Essa foto maior, vocês estão vendo aí uma série de squeezes e uma pessoa colocando alguma coisa nesses squeezes. Com certeza aquilo lá não é
como é que chama aquele... não é um pote aí desse produto que a gente está vendo. Alguma coisa esse camarada estava colocando. Os suplementos, os squeezes todos abertos ali, e a gente tem um péssimo exemplo. Já do lado direito aqui, a gente vê um exemplo, que é o armário de um departamento médico, com os potes de suplemento lá dentro, tem um papel ali onde está escrito quando foi comprado, onde foi comprado e o número do lote, e o médico dessa equipe é que tinha a chave desse armário, porque esses são os potes repetidos, porque eles guardavam do mesmo lote na possibilidade de um eventual resultado analítico adverso. Então, a gente diz o seguinte, item número 1, só comprar suplementos em loja física. Ah, doutor, mas na internet é mais barato. Claro, a gente sabe que é mais barato, mas também é um risco. Então, você vá numa loja, entra na rua, no shopping, em algum lugar, e compre numa loja física, idônea, com CNPJ. Você entendeu bem? Procure não comprar por via de internet. A nota fiscal do produto comprado tem que estar no seu nome. A doutora Selma escreveu isso para vocês aí. E por que tem que estar no seu nome? Porque está provando ali que você realmente foi lá e comprou. Se você tiver o boletinho lá do Visa, guarde também. Você é que fez, você que vai ter que fazer prova. Isso, o pessoal aí do direito, a doutora Luciana, se estiver ainda nos ouvindo, pode falar muito bem como é que é essa história de fazer prova. Né? O atleta, muitas vezes, tem uma certa dificuldade. Você tem que ter um segundo frasco lacrado do mesmo lote, guardado em local seguro. Quando a gente tem um pote de suplemento, quando a gente vai comprar, a gente tem que ver se a gente consegue comprar 2 do mesmo lote. Por que essa ideia de 2 do mesmo lote? Claro, você vai abrir um, vai utilizar aquele um. Ao longo da utilização desse suplemento, apareceu um resultado positivo, analítico adverso, sei lá, para você. Você vai pegar esse suplemento que está fechado, esse pote fechado, e vai entregar para o seu advogado e vai falar, eu tenho aqui a nota fiscal do dia que eu comprei, está em meu nome, eu tenho o boletim aqui do Visa, e eu comprei um lote a mais, um frasco a mais do mesmo lote, e está lacrado. Se precisar fazer prova, se precisar reanalisar esses 2 componentes, o que está naquele frasco aberto, digamos, uma contaminação, vai estar no frasco fechado também. Isso te ajuda muito na hora de uma defesa, mas isso não inocenta você. Então, o risco do uso desse tipo de produto é muito complicado, porque ele não inocenta você. E mais, isso tudo tem que estar declarado na folha de controle de doping. O que é isso? Quando você está ali fazendo o controle de doping, o oficial de doping vai estar na sua frente e ele vai perguntar para você, nos últimos 7 dias, você usou algum medicamento? Você pode dizer que sim, se usou, pode dizer que não, se não usou. Nos últimos 7 dias, você usou algum suplemento, alguma vitamina, alguma coisa que você não informou o seu médico? É o momento de informar. Então, esse documento que vocês estão vendo aí, que eu escrevi para vocês, é um recorte da ficha de controle de antidoping, que toda a ficha é para todo esporte idêntica, igual. E tem que ter uma indicação médica, né? Você não pode falar, eu uso suplemento porque eu quero. Não, suplemento, na verdade, a gente está falando de uma coisa, por exemplo, whey protein, cheia de proteína. Se você encher a cara de proteína, comer mais proteína, se você virar uma pessoa que adquire uma quantidade muito grande de proteína, você pode ter problema renal. Então, é importante que você tenha em conta que o uso desse tipo de produto tem que ter uma indicação médica, tem que ter uma indicação do seu treinador, esse tipo de coisa. Por favor, Selma. Só queria dar uma ideia aqui, doutor Solera, que quando o atleta, a gente fala que ele é responsável por tudo que ele ingere, para ele fazer uma analogia da substância proibida com alguma alergia que ele tenha. Se ele for alérgico a algumas substâncias ou algum alimento, ele sempre vai tomar cuidado aonde ele está comendo, quem está preparando,
e tomar o cuidado também de ver se algum restaurante que vai, ele perguntar, olha, tem isso nesse alimento, tem camarão, eu sou alérgico a camarão, então o mesmo cuidado que ele toma ao ser alérgico a alguma substância, ele tem que tomar ao ingerir qualquer outra substância. Era só essa, que é para facilitar mais a ideia do atleta quando ele for tomar esse cuidado. Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês eu diria que é o meu último slide, porque a gente propôs fazer, junto com a CBDA, essa atividade antidopagem educacional, junto com o pessoal da BCD, junto com o pessoal da GED, junto com o pessoal do tribunal, enfim. Nós fizemos um barulho danado. É necessário? Sim, muito necessário, porque é uma atividade educacional que a gente tem que perpetuar, a gente tem que levar a mensagem para vocês. Mas eu queria mostrar para vocês, esse é um estudo que eu fiz de 2013 a 2020. Por que não tem 2021 e 22? Porque ainda a UADA não publicou 21 e 22. Ela publica sempre com delay de 2 anos. Eu peguei 16 esportes para você, que está nos assistindo, ter uma ideia. Desses 16 esportes, eu peguei os esportes que mais tiveram resultados analíticos adversos, os esportes que mais fizeram controle antidoping no mundo. Tá? Isso é um exemplo mundial. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, que o futebol é o esporte com 262 mil amostras, é o esporte que mais fez controle. Né? Isso é um dado bastante relevante. E eu vejo aqui a natação, eu vou mostrar para vocês aqui, na última fileira da direita aqui, eu tenho os esportes mais sujos, digamos assim, o esporte que mais apresentou resultado positivo, digamos assim. O primeiro esporte foi o levantamento de peso, o segundo foi o boxe, o terceiro foi o rugby. A natação, senhoras e senhores, ela se encontra em 9º local, esportes aquáticos. Então, o nosso esporte, ele é muito limpo, eu diria assim. O nosso esporte, como nossos 5 esportes, né, Solera? Sim, é porque aqui eu estou falando de esportes aquáticos, né? São os nossos 5 esportes, são muito limpos. Eles estão em 9º lugar de 2013 a 2020. Natação é um esporte que a gente começa a fazer quando a gente ainda é pequeno. É um esporte que vale muito a pena. Né? É um esporte emocionante, não tem uma prova de natação que não seja emocionante, minha gente. Né? Quantas vezes a gente vai assistir uma partida de um esporte aí que é chato, a gente mais fica no celular. Agora, uma natação é um esporte que você deu a largada até o final, é emocionante. Vale muito a pena a gente levantar essa bandeira, dizer, nós somos um esporte bacana, todo mundo que cai na piscina, todos os esportes aquáticos são esportes limpos. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E aproveitando o momento, gostaria de deixar aberto para o Cordani e para o nosso pessoal de apoio aqui, que veio, a doutora Júlia, Selmo, João, a doutora Luciana Lopes, que pudesse fazer algum tipo de consideração final, uma mensagem que vocês dariam, assim, uma mensagem bastante positiva, eu diria. O que a gente pode dizer de positivo para o nosso público? Porque o nosso público que está nos assistindo aqui agora é o pessoal 21 e 32, é o pessoal que gosta e que está preocupado em ser limpo. Começando, por exemplo, pela doutora Júlia. Então, Solera, eu já ia pedir para começar mesmo, porque eu acho assim, a gente não está aqui às 9h30 da noite à toa, né? A gente gosta muito dessa área, a gente se preocupa muito. Eu acho que acima de tudo, é o que eu disse num outro momento de fala, a gente não quer punir ninguém, a gente não quer que a Jade puna ninguém, né? Enfim, não é do interesse, não é como é que eu posso dizer? Prejudicar a carreira de ninguém, prejudicar o espetáculo, né, da competição.
o ideal, né? Os advogados, a gente vive disso, mas o mundo ideal seria que não houvesse, né? Não existisse essa necessidade, né, desses tribunais, de tudo isso. Mas existe, infelizmente, existe quem utilize de trapaça, utilize né, não preze o jogo limpo, como o João mesmo falou. Então, acho que é te parabenizar, te agradecer pela oportunidade, agradecer ao Dr. Cordani pela oportunidade, ao presidente, reiterar que a gente está aqui sempre à disposição, porque foi o que você falou, você se coloca à disposição dos atletas, né, de todo o staff, dos médicos, enfim, a gente quer realmente aprimorar sempre, né, os nossos trabalhos e que aperfeiçoar as condutas de todos os envolvidos no esporte, que a gente realmente busca aí o jogo limpo. Então, assim, principalmente reiterar o que você acabou de dizer há pouco sobre o formulário, o preenchimento do formulário, tem alguma dúvida, pergunta, né, enfim, conferir antes de assinar, porque uma coisa também que a gente não falou aqui hoje, mas que eu acho, assim, que é de suma importância, que é o que a gente sempre fala lá no tribunal, que é ler os regulamentos, sabe? Faz parte. O desporto, ele não tem só a parte boa, a parte, como é que eu posso dizer, emocionante. Ele tem, como tudo na vida, tem o lado burocrático também, né? Isso não é coisa só para advogados, isso é para qualquer pessoa que se compromete em exercer determinada função, em desempenhar determinada coisa, ela tem que saber que tem a parte emocionante, a parte competitiva, a parte bonita da coisa, e tem também uma série de quesitos a serem preenchidos, e começa desde a leitura atenta do regulamento, né, o preenchimento atento de um formulário, a conferência de todas as informações ali antes de uma assinatura, uma nota fiscal no nome da pessoa que está realizando a compra e que vai fazer uso daquela substância. Enfim, tudo isso que você falou eu acho muito importante, e o que eu queria deixar claro aqui, além de agradecer muito a você, a CBDA, ao Cordani, ao presidente, enfim, a oportunidade, eu queria agradecer também as pessoas que, graças a Deus, buscam esse aperfeiçoamento, né, e tem esse interesse, porque foi aquilo que você botou lá no início da sua apresentação. Sejam interessados, né, é com isso que todos nós vamos sair ganhando, acima de tudo, as modalidades, sem dúvida. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigado, doutora Júlia. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Ulisses, né, nosso representante, está aí. Ney, é o Ney. Está aí com a gente, participando. Dizer que o COB tem um colega médico, né, Ulisses, espetacular, que é o doutor Christian, que também faz essa área de antidopagem, educação antidopagem, primorosamente. Ulisses, por favor. O Ney. Solera, doutor Fernando, é o Ney. O Ney. Ney Wilson Pereira. Ney, desculpa, Ney, eu me confundi aqui. Então, Ney, você conhece o Dr. Christian, evidentemente. É um espetacular profissional também nessa área da antidopagem, leva essa bandeira para o COB e representa muito bem o jogo limpo lá. Por favor, Ney, o que você poderia dizer para os nossos atletas que estão até agora ouvindo a gente? O que a gente pode levar uma mensagem também assim bastante positiva? Por favor, tem a palavra, Ney. Eu não sei se o professor Ney está nesse momento presente aqui, ele está aqui no board, né, na lista, mas parece que talvez ele não esteja nesse minuto, pode ter dado uma saída. Deu uma saidinha. Aproveito eu, então, o Solera, para agradecer. Eu só tenho a agradecer aqui, nós vamos passar ainda para as outras pessoas que você mencionou, que você quer a palavrinha final. Já dou a minha palavra aqui de agradecimento e reverência a vocês que trabalham nessa área, os médicos, os advogados, as pessoas que ajudam aí na ABCD e fazem o controle. Para quem joga limpo,
esse tipo de controle é fundamental, né? Então, a educação para que as pessoas continuem jogando limpo, quem quiser jogar limpo, e o controle, e os advogados, e o STJD e a ABCD, para que os atletas que jogam limpo tenham a segurança de que quem trapacear vai ser detectado, né, e vai ser retirado do ambiente saudável, que é o que o esporte deve ser. Então, eu agradeço muito aí, porque o nosso objetivo, né, é o jogo limpo. Perfeito, Cordani. Muito obrigado pelas suas palavras. Selma, por gentileza, Selma. Doutora Selma. Primeiramente, muito obrigada, doutor Solera, por me dar o prazer de participar mais uma vez de um evento seu e com os esportes aquáticos. Agradeço o presidente, agradeço o Cordani, aos meus colegas aí de tribunal, a doutora Luciana Lopes, que acho que ainda se encontra aí, e o nosso ex-vice-presidente, Guilherme Farias, lá do tribunal também, que estava presente. O que eu quero deixar, depois de tantas coisas que a Júlia Gelli falou, depois do que o Cordani também disse, e o senhor, doutor Solera, eu queria dizer o seguinte para você, atleta. O que você quer ver quando você olha no espelho? Uma fraude ou um atleta? E eu vou ser bem curta numa frase que eu gosto muito do Legião Urbana. O nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então, seja um atleta limpo, jogue limpo e orgulhe-se de você, porque nós estamos no tribunal para proteger você que não se dopa. A gente não está lá para punir ninguém, a gente está para proteger o atleta limpo. E parabéns aos esportes aquáticos por ser um esporte de excelência e que dá exemplo aos outros esportes. Obrigada. Muito obrigado, doutora Selma. João, meu particular amigo pedaleiro, manda bala. Beach tênis e tudo mais. Exatamente. Aí, ó, eu ia começar dizendo de cara, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Eu tenho o Fernando Solera como um grande amigo, a gente pedala, a gente joga beach tênis às vezes, é divertido pra caramba. Tenho no pessoal que trabalha comigo aí no tribunal, tanto na Jade, pela Procuradoria quanto pela Jade, são pessoas que a gente acaba se cercando com muito carinho, e eu posso dizer que eu estou em um ninho muito bem-vindo. E quando eu falo essa parte de diga-me com quem andas que eu te direi quem és, é que o esportista, né, ele não vive sozinho. Ele vive rodeado aí de médico, educador, preparador físico, técnico, psicólogo, nutricionista. Agora nós temos o nutrólogo, que está vindo com muita força, passando, às vezes, até alguns suplementos não muito bem-vindos. Então, cerquem-se de bons profissionais, que eu não tenho dúvidas que vocês nos encontrarão em palestras e não no tribunal. E eu tenho certeza que vocês vão voar. Eu agradeço muito, Cordani, Luiz Coelho, Solera, seu convite foi fantástico, foi um barato mesmo estar aqui com vocês. E um exemplo muito grande aí de que vocês estão em boas mãos, que vocês estão do lado de companhias boas, é justamente um evento como esse, promovido pela CBDA. É digno da mais alta nota mesmo. Obrigado, pessoal. Foi fantástico. Muito obrigado, João. Bacana a gente ter essa sua visão. Doutora Luciana Lopes, ainda está com a gente, doutora? Enquanto a doutora Luciana Lopes se ajusta ali no computador, a Cristiane Vera, ABCD. Está com a gente, Cris? Sim, boa noite a todos, gente. Por favor, doutor. Em nome da secretária Luísa, pessoal, tenho apenas parabenizar essa iniciativa da CBDA, iniciativa ímpar, né, podemos dizer assim, né, exemplar, que deve ser, podemos dizer, copiado por todas as outras confederações, tendo em vista que várias também já estão nesse mesmo caminho, buscando a educação. E estamos no caminho certo, estamos todos no mesmo barco, buscando o mesmo objetivo, que é o jogo limpo. E um dos princípios fundamentais, gostaria de reiterar e enfatizar, que eu acredito que o doutor Solera carrega isso também firmemente, que é um dos princípios da educação, de acordo com o Código Mundial,
que o primeiro contato do atleta deve ser pela educação, né, e não por um controle. E nós estamos aí, juntos, buscando educar, buscando informar. E qual é a consequência do educar e do informar? Prevenir, minimizar os resultados analíticos adversos, né? Esse é o nosso objetivo também, tá? Então, parabéns, CBDA, visitem o site da ABCD, né? Não posso deixar de fazer essa propaganda, tem materiais ótimos, e de primeira mão para vocês. Já publicamos hoje, em português, a lista de substância proibida de 2023, deixando claro que a vigência, né, gente, só em janeiro de 23, tá bom? Mas já vale e parabéns, muito a pena. CBDA. Poxa, Cris, em nome da CBDA, eu agradeço a participação fundamental, né, da ABCD. Sem a ABCD, a gente estaria sozinho aqui, vagando, né? É importantíssimo esse apoio, essa união que existe, né? Isso é muito importante e a gente pretende cada vez mais estreitar esses laços, né? Ter você, ter a Luísa Parente, ter toda a ABCD sempre do nosso lado é muito importante e nós vamos estar sempre do lado de vocês, tá bom? Obrigada. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao presidente Luiz Fernando Coelho. Não é toda a confederação em que a gente tem a oportunidade, a gente tem o prazer de ter o presidente tão próximo, ter o Cordani, que é o vice-presidente, tão próximo da gente, né? A gente se fala como amigos, mas a gente se respeita como profissionais, isso que é muito importante. E o mais importante de tudo que a gente falou aqui, vai uma mensagem para vocês, atletas. Nós agradecemos muito a presença de vocês, treinadores, professores, todos que estavam presentes aqui. Se a gente ficar falando, a gente vai até amanhã. Eu perco meu voo, o Coruquian fica lá me esperando, vai sozinho para Guayaquil. Mas a verdade é que nós, da CBDA, temos um foco que, sem dúvida nenhuma, é vocês, atletas. Então, a gente gostaria que vocês tivessem total liberdade para telefonar, para falar, pode procurar a gente nas redes sociais. Se você quiser conversar com o doutor João, você gostou bastante o João é um cara disponível, a doutora Júlia, a doutora Selma, todos nós, a doutora Luciana Lopes, todos estamos aqui para fazer uma força-tarefa e ficar bem claro, a CBDA acredita piamente em vocês, a CBDA acredita nessa estatística aqui, que nós somos um esporte bacana, limpo, e a gente vai continuar sendo assim. E aquilo que a doutora Luísa Parente falou, que parece uma utopia, mas a gente quer chegar a zerar o controle de doping. A gente quer que o tribunal fique sem fazer nada lá. E a gente vai buscar isso daí de uma maneira ou de outra, né, Cordani? A gente vai buscar isso daí. Passo a palavra para você, Cordani, para você, se quiser encerrar. Não, só mais uma vez agradeço aí a todos vocês que militam aí no Jogo Limpo, né? Turma da ABCD, STJD, solera essa palestra magnífica aí, e com todos os apartes aí dos profissionais ultra competentes, né? Pessoas que às vezes eu vejo nos julgamentos e fico só olhando e admirando também o conhecimento. Para encerrar, a gente passa a palavra aqui para o nosso presidente, ele encerra e dá boa noite a todos aí. Presidente, você está nos ouvindo aí para dar esse seu boa noite? Obrigado, Cordani. Claro que sou. Depois dessa aula, tomei 10 cafés aqui e comi um biscoitinho e ia escutando, né? Desliguei a câmera para ninguém ficar com inveja, mas eu estou aqui alerta, né? Doutor Fernando, que aula. Muito obrigado, né, por essa palestra, por esse repasse de conhecimento, né? E a toda a equipe da ABCD, extraordinária. Eu até anotei, viu, Selma, João, até a Luísa, algumas frases aqui de vocês, estou refletindo nelas, né?
E não poderia deixar, né, de citar uma também, né, de tantas as frases que foram ditas aqui, pontuais e altamente importantes, né, e dizer que a CBDA ela não está fazendo o possível. Aí eu uso a frase de Mário Sérgio Cortella. Nós estamos fazendo o melhor, enquanto não há condições melhores de fazer melhor ainda. Agradeço de coração a todos vocês. Vamos continuar nessa luta de jogo limpo. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Parabéns. noite, gente. Muito obrigado. Tchau, Fernando. Até logo. Boa noite a todos. Boa Obrigada. noite, Bitum. Obrigada. Muito obrigado, gente. Boa viagem, Fê. Obrigado. Obrigado pela gravação, hein, Marquinhos? Depois você manda o link para nós. Boa noite.